o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Amém? Você veio com expectativa para cá? Amém? Aleluia. Eu também estou com muita expectativa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já oramos, não é? Não precisa orar de novo, mas nós podemos já começar. Aleluia. E o assunto de hoje à noite, andando no Espírito, é um dos meus assuntos favoritos, especial mesmo, ter essa oportunidade de falar disso. Para começar, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, abrisse no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você está procurando, eu vou falando algumas coisas, tá? Presta atenção agora. Queridos, as coisas que eu vou falar hoje aqui, elas são fundamentais para a vida espiritual, para a vida de cristão, para a vida de crente. As coisas que vão ser tratadas hoje e na próxima quinta-feira, elas são fundamento base, é a base de como começou a igreja. Eu vou falar de coisas hoje que vou tratar nos aspectos de como a igreja começou depois que Jesus morreu e ressuscitou. E em Atos 2 nós vamos ler agora, onde começou tudo isso. Leia comigo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vou parar aqui. Então, como eu estava falando, esse assunto é primordial, e a igreja, ela começou aqui. A igreja começou exatamente nesse ponto onde eu acabei de ler. Veja só, Jesus estava treinando ali os discípulos. Você sabe disso, 12 pessoas andavam com ele para cima e para baixo, e ele treinava, ensinava aquelas pessoas. Ele ensinou parábolas, ele ensinou princípios fortes, ele falou de coisas profundas, e ele treinou aqueles discípulos, inclusive mostrou para eles sobre curar as pessoas, ele mostrou para eles sobre operar milagres, ele mostrou todas essas coisas para eles. E agora ele disse para eles, vai lá, ora pelas pessoas, cure elas também. Mas chega um ponto onde Jesus está prestes a ir para a cruz, morrer e depois ressuscitar. Então ele tem uma conversa ali mais próxima com os discípulos, e ele diz para eles o seguinte: olha, eu vou morrer e eu vou voltar, mas aí eu não quero que vocês agora, isso eu estou falando já depois dos 3 anos e meio de Jesus, ok? Eu não quero que vocês saiam pregando antes de você, da promessa se cumprir. Qual promessa? A promessa do Espírito Santo poderoso vir sobre vocês. Então, eu quero que vocês fiquem lá na cidade, lá em Jerusalém, fiquem ali todos reunidos, porque a promessa vai se cumprir. Então fiquem ali, não saiam ainda, não vão para o mundo ainda. Lembre-se que eu estou falando de quando Jesus já estava prestes a terminar tudo, a parte dele. Então ele estava dizendo para eles, fiquem ali. Então eu observo o seguinte com isso: Jesus ensinou tudo para eles, mostrou tudo para eles, e agora a igreja está prestes a começar, está prestes a iniciar, e Jesus pede para eles, não vão ainda antes que a promessa se cumpra. Não vão ainda antes de vocês receber o poderoso Espírito Santo. E aí acontece o que nós lemos aqui em Atos 2, eles estão todos reunidos no mesmo lugar, de repente vem do céu um som como de um vento, como você leu, e aí o Espírito Santo é derramado ali, eles recebem aquilo, e eles começam a falar em outras línguas, eles começam a se encher daquilo, eles começam a falar linguagens sobrenaturais, e a igreja
inicia. Amém? Foi assim que aconteceu? Sim ou não? Agora, por que esse é um ponto primordial, um ponto principal? O desejo de Deus, diferentemente do que nós temos vivido, do que muitas igrejas têm vivido, o desejo de Deus é que a igreja comece, as pessoas recebam Jesus e rapidamente elas recebam o Espírito Santo também. Este é o propósito de Deus, este é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus, que cada cristão, cada crente receba o Espírito Santo. Agora, a igreja ficou dividida. A igreja se dividiu sobre aqueles que creem no batismo e aqueles que não creem no batismo no Espírito Santo. A igreja se dividiu em duas. Nós temos a igreja tradicional e nós temos a igreja pentecostal, como nós falamos. A igreja que crê e a igreja que não crê. Nós nos dividimos. E por que nos dividimos? Porque as pessoas dizem, eles dizem, o batismo no Espírito Santo é para alguns, não para todos. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Sim ou não? O batismo no Espírito Santo é só para alguns, não é para todos. Essa é a fala da igreja. Essa é a fala do corpo de crentes. Agora, nós já vemos que tem a igreja que crê e a igreja que não crê. Agora, dentro da igreja pentecostal, dentro da igreja que crê, ela também está dividida. E como ela está dividida? Observa, chega numa igreja de crente pentecostal e pergunta quem são os batizados do Espírito Santo. Logo você vai descobrir que a metade é, a outra metade não é. Mas pastor, não é porque eles estão divididos, eles creem nisso. É que não foi a vontade de Deus ainda deles receber. Quem disse que não foi a vontade de Deus? A igreja sequer começou sem o derramamento do Espírito Santo. Quem disse que não era a vontade de Deus? Olha, nós vemos na Bíblia, eu vou correr ali em Atos agora com você rapidamente, eu vou lembrar fatos que você lembra, que você conhece. Então, Jesus, ele aparece para aquele homem chamado Saulo. Quem lembra disso? E aí ele cai. Quem lembra disso? Ele cai e aí Jesus fala com ele. Quem é, Senhor? Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Não é assim que aconteceu? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E Paulo olha e fala. Ele fica cego, né? Ele fica cego. Nossa, eu estou perseguindo Jesus? Eu estou perseguindo Deus? Eu estou perseguindo a igreja? Então, Jesus dá umas ordens, umas diretrizes para ele ir para um certo lugar, e ele vai para aquele lugar. Percebe que ali Jesus tem um encontro com Paulo, Paulo tem um encontro com Jesus, você percebeu isso? Paulo tem um encontro com Jesus, e Jesus fala com ele, e ele aceita as palavras de Jesus na hora. Agora, veja, ele está ali, e um certo homem, chamado Ananias, está orando. E um anjo aparece para ele e começa a conversar com ele. E diz assim, Ananias, na rua tal, no número tal, na casa tal, casa de fulano de tal, tem um homem chamado Saulo. E eu quero que você vá lá. Porque ele está orando há 3 dias e ele te viu numa visão você entrar e orar por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo. Ele é um homem muito importante para mim. E eu quero que você vá até lá e ore por ele. Agora, você sabe da discussão que Ananias teve ali com Deus e tudo? Olha, não, eu não posso ir lá, esse homem está matando os crentes. Quem lembra disso? Vocês lembram? Sim ou não? Ele está matando os crentes. E aí, no final da história, Ananias acaba indo lá. Ananias chega no lugar onde Saulo estava, é Saulo, né? Saulo estava, que depois ele vem se chamar Paulo para nós. Ele estava lá, Ananias impõe as mãos sobre ele, volta a visão dele, e ele recebe o Espírito Santo ali naquela hora, e ele começa a falar em línguas, é batizado no Espírito Santo. Agora, percebam uma coisa, Deus tinha uma missão para aquele homem chamado Paulo, que acabara de se converter. A Bíblia diz que ele estava orando há 3 dias, só faziam 3 dias que aquele homem chamado Paulo tinha nascido de novo. Só faziam 3 dias. E em 3 dias, ele é batizado no Espírito Santo. Por quê?
Ah, claro, ele era Paulo, o grande apóstolo. Ele era Paulo, o que viria a escrever a maior parte do Novo Testamento. Então é claro, pastor, é claro que ele tinha que receber. Não, naquele momento ele não era esse grande apóstolo, ele era simplesmente Saulo de Tarso. E o Espírito Santo vem sobre ele. Ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o batismo e ele agora sai para falar, para pregar o poder de Deus, para pregar Jesus Cristo. Foi assim que aconteceu ou não? Sim ou não? Agora veja, o que eu estou tentando mostrar para você? Eu estou tentando mostrar para você que a igreja, ela precisa desesperadamente do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. A igreja precisa disso. Não é uma questão de, se Deus quiser ele me batiza, se ele não quiser, ele não me batiza. Não é uma questão de se Deus quiser. Ele quer, é o desejo dele, ele não quer nem que você vá pregar, vá ao mundo sem receber. Ele não quer nem que você avance sem receber. Mas a igreja continua dividida até hoje. A igreja continua dividida. Eu não sei se é a vontade de Deus para mim falar em línguas. Eu não sei se é a vontade de Deus para mim ser batizado no Espírito Santo. Quem disse? A Bíblia diz isso? Ou é a nossa cultura? Ou é as nossas igrejas religiosas? Quem diz isso? É a igreja de Deus ou a igreja que está se movendo na terra? Veja comigo agora no livro de Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Aleluia. Vocês estão acompanhando comigo? Aleluia. Eu acho que até o final você vai acabar dando uns glória aí. Eu acho que você ainda vai se alegrar. Então leia comigo. Atos capítulo 8, versículo 14, tá? Versículo 14 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Você leu comigo? Deixa eu contar o que está acontecendo aqui. Filipe, ele era o evangelista. Ele pregou na cidade de Samaria e as pessoas nasceram de novo, receberam a Jesus. As pessoas acabaram de receber a Jesus na cidade de Samaria. Agora, lá em Jerusalém estão os apóstolos, lembra disso? Eles estão em Jerusalém. E aqui na cúpula de Jerusalém, eles mandam Pedro e João para Samaria. Com qual o propósito? O propósito era o seguinte: ali, na cidade de Samaria, há umas pessoas que acabaram de receber Jesus, elas aceitaram Jesus. Então nós queremos que vocês dois vão para lá, para orar por essas pessoas, para eles receber o Espírito Santo. Está isso na sua Bíblia? Está na sua Bíblia isso, sim ou não? Na minha está. Veja comigo 14 de novo, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Foi o que eu li, amém? Foi o que eu li ou não? Então, o que tinha acontecido é isso que eu te contei. Filipe pregou ali na cidade de Samaria, as pessoas nasceram de novo. E a igreja mandou Pedro e João orar por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? É a minha pergunta. Por quê? Porque eles tinham acabado de nascer de novo. Por quê, pastor? Porque o desejo de Deus é que cada crente que nasce de novo receba o Espírito Santo. O desejo de Deus é que cada pessoa que nasceu de novo receba o Espírito Santo e passe a falar em outras línguas. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. E para que a gente firme mais o que eu estou falando, eu vou compartilhar mais uma história aqui em Atos,
para você ver como que é. Atos capítulo 19, versículo 1. Vá comigo em Atos 19, 1. Vamos ver se é assim mesmo que funciona ou se foi só um caso específico. Aleluia. Atos 19, eu falei, né? 19, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto alguns estão achando, eu vou tomar um pouco d'água. Em Atos 19, 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, vocês foram batizados? Eles responderam: no batismo de João. E Paulo disse o seguinte: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impunham-lhes Paulo as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O que está acontecendo aqui agora? Paulo encontrou algumas pessoas que ele chamou de discípulos. Ele encontrou alguns ali. E ele olhou para eles. Qual foi a primeira pergunta de Paulo? Ouça. Qual foi a primeira pergunta de Paulo para aqueles discípulos? A primeira pergunta foi: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A minha pergunta é: por quê? Paulo já vem com essa pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por que Paulo vem com essa pergunta? Porque foi assim que aconteceu com Paulo. Ele nasceu de novo, logo recebeu o Espírito Santo. Porque Paulo sabia que é assim que funciona. Você nasce de novo e recebe o Espírito Santo. Pastor, se é assim, por que então todos na igreja não estão recebendo? Porque Paulo perguntou o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Certo? Foi assim? A pergunta de Paulo é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles olharam e falaram assim: Espírito Santo? Não sei o que é isso. O que é o Espírito Santo? Aí Paulo olhou para eles de novo e disse assim: vocês foram batizados no quê? Eles falaram: nós fomos batizados no batismo de João o Batista. Foi nesse batismo que nós fomos batizados. Você sabia que eles ainda não tinham aceitado a Jesus? Porque eles foram batizados no batismo de João. Antes. Então eles não tinham nem aceitado a Jesus. É por isso que os versículos diz, olha, versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Como é ser batizados em o nome do Senhor Jesus? É o batismo que você teve. Qual, pastor? O da água? Não. É o de aceitar Jesus. Isso é um batismo. Quando nós aceitamos, quando nós recebemos a Jesus, nós estamos entrando para dentro do corpo de Cristo. Estamos sendo batizados para dentro do corpo de Cristo. Esse é o batismo de que está falando aqui. E versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E o versículo 6 diz o quê? Logo em seguida, já que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eles não sabiam, em primeiro lugar, nessa conversa, quem era o Espírito Santo. Não sabiam. Paulo explicou para eles. Como as pessoas vão crer se não pregar? Se a igreja está ensinando que para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa se esforçar muito, você precisa jejuar muito, orar muito,
você precisa ir nas vigílias, nos montes, você precisa ter um tipo de santificação a mais, você precisa estar realmente santificado. Se a igreja ensina isso, como as pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo? Alguns aqui que já foram batizados no Espírito Santo sabem que não estavam tão santos assim quando foram batizados. Mas nós, que somos batizados, nós não somos orgulhosos disso. Nós somos muito orgulhosos disso. Eu já fui, aleluia, batizado em 1994, fui batizado no Espírito Santo, aleluia. Nós somos orgulhosos. Ah, você não foi ainda, irmã? Só um exemplo, tá? Não foi ainda, irmã? Ah, então busca mais o Senhor, joelho no chão, se santifica mais. A nossa cultura. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas é a nossa cultura. É a nossa cultura. Você não foi batizado, irmão? Exemplo. Não foi batizado? Não. Busca mais. Santifica mais, irmão. Santifica mais. Vê aí o que você está fazendo. A nossa cultura ensina assim. Mas por que a Bíblia também não ensina assim? Paulo olhou para eles, vocês receberam o Espírito Santo, eles... Eu não sei nem quem é o Espírito Santo. Ele falou, vocês foram batizados no quê? No batismo de João o Batista. Ah, então vocês precisam receber Jesus ainda. Aí, eles receberam Jesus. Agora Paulo impõe as mãos sobre eles, na hora, eles começam a falar em outras línguas e profetizar. Alguém que não conhecia nem o Espírito Santo, agora está profetizando. Na hora, queridos, na hora. Eles não conheciam nem o Espírito Santo, estão profetizando. Será que eles estavam tão santos assim? Será que eles realmente estavam buscando tanto assim? Como eles estariam buscando se eles nem sabiam o que era? Como poderia estar buscando algo que eles não sabem o que é? Você entende? Eu estou realmente tentando chamar a sua atenção de como está uma bagunça todo esse negócio, de querer, você precisa santificar para receber o Espírito Santo. Que santificar? Quando você recebeu Jesus, você era dos mais miseráveis pecadores. Você era pecador, eu também era pecador. Eu era inimigo de Deus e Jesus veio na minha vida, entrou no meu coração quando eu era pecador. Ele me fez nascer de novo e agora você acha que depois de eu ter nascido de novo, eu não posso receber o Espírito Santo? É claro que eu posso, e é claro que todos vocês que estão aqui e não são batizados no Espírito Santo, vocês podem receber também. Vocês não precisam ficar gastando tempo, vocês não precisam mais ficar buscando tanto e buscando e buscando e buscando. E sabe como que é a história? Eu encontrei pessoas na minha vida, eu já orei por mais de 100 pessoas para ser batizado no Espírito Santo e foram, mais de 100. E eu já encontrei pessoas que tinham 15 anos, 15 anos, irmão, 16 para falar a verdade, 16 anos, irmão, eu estou buscando, está buscando, porque a Bíblia diz que quem busca, encontra. 16 anos. Não. Na verdade não está buscando, não. Está buscando da maneira errada, talvez a coisa errada. Porque se você buscar algo de Deus, se você pedir pão, Ele não lhe dará uma pedra. Se você pedir dele um peixe, Ele não lhe dará uma serpente. Ele diz, se você pedir o Espírito Santo, Ele vai dar o Espírito Santo. E como alguém pode estar buscando há 16 anos, há 15, há 20, há 30 anos, e alguns morrem crente mesmo, eles morrem crente e nunca são batizados no Espírito Santo. Por quê? Por que é assim? Porque os nossos ensinos estavam errados. É isso. E hoje, eu vou levar você mais profundo nisso. Eu estou começando, nós estamos só começando. Mas nós vamos mais profundo nisso. É tão bom poder dar uma aula assim, poder falar desse assunto de andando no Espírito. Você quer andar no Espírito? Amém? Amém? Quer ir mais fundo comigo? Nós estamos no rasinho ainda, mas está bom estar por aqui, porque pelo menos nós estamos acertando as coisas e aprendendo da maneira correta. Amém? Aleluia! Você sabe o que está escrito em Atos capítulo 10? Vai comigo em Atos capítulo 10 agora. Eu quero mostrar algo para você. Aleluia! Pode glorificar a Deus mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia.
Veja o versículo 44. 44. Eu vou contar um pouco dessa história antes. Olha só. Através de uma visão também, Pedro é mandado para a casa de alguns gentios. Isso era terrível para o judeu, viu, gente? Era terrível para o judeu. Os apóstolos pensavam que Jesus veio só para os judeus. De fato é assim no começo, né? Mas depois Deus abriu as portas para nós, eu e você, gentio. Nós que não tínhamos lei, nós que não tínhamos o Pentateuco, nós nem líamos aquilo. Eu estou colocando nós naquela época, tá? Então, tem um povo gentio e Deus está querendo alcançar os gentios. O que ele faz? Ele, através de uma visão, mostra um lençol cheio de coisas, de bichos mortos, que o judeu não come. E através dessa visão, nos versículos anteriores ao que eu vou ler, tá? Através dessa visão, Deus disse para Pedro, mata e come. Ele falou assim, eu não como coisa assim. Eu não vou comer isso. Eu não como coisa impura. E Deus disse para ele assim, não faça tu comum ao que Deus purificou. Come, mata e come. Ele não queria. O que Deus estava tentando mostrar para ele? Quem Deus purificou está purificado. Agora, veja. Aí, através de tudo isso aqui, ele diz para Pedro que alguns homens vão procurar ele e é para ele ir sem perguntar nada. Agora, do outro lado, tem um homem chamado Cornélio. Esse Cornélio tem uma visão. Um anjo fala para ele assim, ó, manda chamar Pedro, e Pedro vai pregar para você e dizer palavras que você e a sua casa será salvo. E aí, esse Cornélio, que nem é salvo, mas tem uma visão de um anjo. Olha, gente, escuta aqui. Cornélio é gentil, não é salvo, e ele tem a visão de um anjo. Será que nós podemos também ter? Sim ou não? É gentil, não é salvo, e tem a visão de um anjo, que fala com ele e diz, manda chamar Pedro. E Pedro está na casa tal, no número tal, manda lá. Bonito isso, né? Está disponível para mim e para você. Agora, vamos adiantar um pouco isso. Pedro vai com esses homens e chega na casa de Cornélio e começa a pregar o evangelho para eles. O que eu quero mostrar para você está aqui nesse versículo 44. Ele está pregando, Pedro está pregando, olha isso, para gentios, tem que lembrar disso, gentios. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou, versículo 47, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ouçam uma coisa, presta atenção aqui em mim. Eu estava falando e ensinando até agora que pessoas podiam aceitar Jesus, e deveria ser assim, aceitar Jesus e depois ser batizados no Espírito Santo. E aqui nós vemos Pedro pregando para esse povo, e Pedro está falando, o Espírito Santo cai sobre eles, e eles já começam a falar em línguas, ou falar em línguas. Eles já recebem o Espírito Santo na hora. Sabe o que aconteceu? Enquanto Pedro falava, eles já receberam a palavra de Deus no coração deles. Já aceitaram isso. E eles nasceram de novo, sentados na cadeira, ouvindo. E não só isso. Deus não quis esperar muito tempo e já caiu o Espírito Santo sobre todos eles. E eles começaram a falar em outras línguas. Impuros. Lembra da visão? Não faça tu comum ao que Deus purificou? Impuros. Mas Deus purificou eles
e trouxe o Espírito Santo para eles. Querido e querida, quando você nasceu de novo, Deus tornou você puro. Não pelos seus méritos, não por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que Ele fez naquela cruz. Olha só, escuta isso. Você não tem direito às promessas de Deus por causa do seu mérito ou a sua boa maneira de viver. Você tem direito por aquilo que o seu mestre fez, o seu Jesus fez. Aquilo que ele fez te dá a garantia de receber o Espírito Santo e receber todas as coisas de Deus. Escuta, Deus não está perguntando o que você fez ontem à noite para saber se você pode receber o Espírito Santo. Muitas pessoas, elas precisavam receber o Espírito Santo, todos na verdade, mas alguns precisavam receber para deixar de fazer algumas coisas. Só que nós invertemos as coisas. Nós estamos tentando parar de fazer as coisas erradas para depois receber o Espírito Santo. Nós invertemos as coisas, gente. Por que Deus fazia questão que as pessoas que nasciam de novo logo recebessem o Espírito Santo? Porque Deus já sabe que eu e você sozinhos não somos capazes. Deus já sabe. Deus já sabe. Mas nós que demos ouvido a ensinos de demônios, acabamos ensinando para as pessoas que elas precisam se santificar para receber o Espírito Santo. Ao passo que o correto é: receba o Espírito Santo e ele te ajuda a santificar. Você está entendendo alguma coisa aqui hoje? Receba o Espírito Santo e ele vai ajudar você a se santificar. Amém? Glória a Deus. Pedro ainda falava estas coisas e de repente o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Os gentios. Tem que lembrar disso. Não eram judeus. Aqueles que seguiam a lei, as regras, mas eram gentios. Amém? Você acha que eles também sabiam quem era o Espírito Santo? Eles estavam ainda aprendendo quem era Jesus. Eles ainda estavam aprendendo, ouvindo sobre Jesus. Porque foi essa a proposta de Deus através do anjo para Cornélio. Manda chamar Pedro. Ele vai pregar sobre Jesus para que vocês sejam salvos. Então eles não sabiam quem era Jesus, muito menos quem era o Espírito Santo. E Deus vem sobre eles para que eles recebam o Espírito Santo. Queridos, preste atenção. Não tente caminhar a sua vida sem o batismo no Espírito Santo, sem a oração em outras línguas. Não tente viver a sua vida sem isso. Hoje aqui, se tiver alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo, vai sair daqui falando em línguas hoje. Agora, escuta, não é amanhã, é hoje. Isso para mim é tão comum, é tão simples, que se você quiser, porque o que precisa, pastor, para receber o Espírito Santo então, afinal de contas? Precisa nascer de novo. Todos que estão aqui já nasceram de novo? Faz assim com a mão para me ver. Só tem crente aqui, sim ou não? Sim ou não? Só tem crente. Então, o que precisa para receber o batismo? Nascer de novo. E depois, lembra que Paulo perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Você só precisa crer. Você só precisa crer na mensagem que eu estou pregando. Só isso. Creia na mensagem que eu estou pregando e receba o Espírito Santo hoje. Eu vou orar por algumas pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo ainda, e elas serão. Falarão, sairão daqui falando em línguas. Aleluia. Aleluia. Olha, fica tranquilo, viu? Se você não é batizado, fica tranquilo, vai sair daqui falando mesmo. Ok? Eu quero aprofundar mais dentro disso.
Eu quero entrar mais profundo, eu tenho tempo para isso, então nós vamos entrar mais profundo no assunto. Veja, queridos, agora, qual o propósito das pessoas receber o Espírito Santo? Qual o propósito de receber o Espírito Santo e falar em línguas? Qual é o propósito? Ah, pastor, é porque aí eu já sou carimbado. Você sabia que, na minha época de mais jovem, a gente buscava o Espírito Santo tão assiduamente, e quando eu recebi, acabou? Chegamos lá, nós pensávamos. Chegamos lá. Eu já sou batizado, rapaz. Já cheguei lá. Nós achávamos que tínhamos chegado lá quando eram batizados no Espírito Santo. Você sabia que não chegou lá ainda? Você sabia que você só colocou a ponta do pé na água e que ainda tem muito para você entrar? Você sabia disso? Não, quando você recebe o Espírito Santo, você não chegou lá. Você está a caminho. Hoje eu vou mostrar para você qual o propósito disso. Para quê? Receber a linguagem do céu, ser batizado no Espírito Santo, e só para quê? Eu disse que é metade da igreja pentecostal, ela é batizada no Espírito Santo. Mas você percebe que não tem muita diferença desses para aqueles? Não tem muita diferença. E por que não tem? É o que eu vou começar a ensinar agora. Por quê? Porque isso foi dado com um fim, com um propósito. Falar em línguas foi dado para nós para falar em línguas. Que revelação. Não foi dado simplesmente para me dizer, em 1932 eu fui batizado no Espírito Santo. Você fala em línguas? Não, mas eu falei naquele dia. Qual a diferença de você para outra pessoa que não fala em línguas? Nenhuma. Nenhuma. E você sabe que Paulo escreveu a carta de Coríntios em um capítulo inteiro dedicado a este assunto? Só sobre esse assunto? E você sabe que outros também falaram desse assunto? Eu vou começar com outros. Vamos começar com outro. Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Vai no livro de Judas. Só tem um capítulo e nós vamos ler o versículo 20. Aleluia. Se quiser pode falar aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vocês estão gostando? Eu disse que nós vamos mais fundo. Eu disse que nós vamos mais profundo, tá bom? Vocês querem ir mais profundo? Estamos só começando. Escuta, gente. As coisas que eu estou ensinando, que eu vou ensinar hoje, que eu vou ensinar quinta-feira que vem, são fundamental para o evangelho, para o crente. Fundamental. E eu vou falar de coisas. Quem tem desejo aqui pelo sobrenatural? Viver dentro do sobrenatural. Quem tem? Quem tem? Só alguns têm? Todo crente tem. Porque nós nascemos de um Deus sobrenatural. Sabia disso? Aquilo que aconteceu lá de um anjo vir e de repente um anjo vem para você e diz assim: ei, sabe, eu vim aqui falar com você, aquilo que você estava precisando, então, você vai fazer assim, assim, assado. Aí você dialoga com o anjo. Mas e depois? Aí ele disse, também vou dizer para você. Você gostaria de algo assim? Amém? Sobrenatural. Nós fomos criados por um Deus sobrenatural, que quer que nós tenhamos coisas sobrenatural. Essas coisas aconteciam o tempo todo aqui no livro de Atos, mas era só o começo. Visitações como essa é para nós estarmos vivendo. Agora, como nós vamos fazer isso? Qualquer dia vai acontecer comigo. Não, se você não estiver atrás disso. A Bíblia diz assim, procurai, buscai com zelo os dons espirituais. Buscar com zelo é buscar com zelo. Amém? E nós vamos estar ensinando algumas coisas dentro disso para que possamos mergulhar nisso. Amém? Você sabe que a porta de entrada para os dons é
o batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas? Você sabe que falar em outras línguas, pensa num trem cheio de vagões. O primeiro vagão é línguas. Batismo no Espírito Santo, oração em línguas, é o primeiro vagão. Quando você usa as línguas, os vagões de trás, eles vêm logo junto. Então você fala em línguas, os dons estão todos atrás. Os dons estão todos atrás. Você fala em línguas e Deus vai trazendo tudo para você. Amém? Você fala em outras línguas e Deus vai começar a manifestar os dons. Vou te dar um exemplo. Nós lemos aqui que eles passaram a falar em línguas e... Isso. Falar em línguas e... Profetizar. Profetizar. Primeiro eles falaram em línguas. Depois eles passaram a profetizar. Amém? Vamos ler o versículo que eu pedi? Diz assim: vós, porém, amados. Olha para mim todos. Você sabia que isso aqui está falando de você e com você e para você? Vós, ou vocês, porém, amados. Vocês. Continue. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Venha para cá. Pare aí, venha para cá. Mas vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O outro versículo 21 diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia, não é assim? Então vamos voltar para o 20. Vocês, porém. Quando ele fala vocês, porém, ele estava falando de alguém e depois ele diz assim: mas vocês são diferentes. Vocês não vão ser assim. Então ele diz: vocês devem se edificar orando no Espírito Santo. Como é orar no Espírito Santo? Orar em línguas. Quando você começa a orar em línguas, Deus começa a edificar você, construir, criar alicerce, estrutura, firmeza. Percebe? Para que é o batismo no Espírito Santo que as pessoas recebem, pastor? Por que Deus queria que as pessoas recebessem rapidamente o Espírito Santo quando eles nasceram de novo? Porque Deus queria que eles orassem em línguas e se edificassem. E quando eles estivessem orando em línguas e se edificando, lembra que Jesus falou da casa edificada sobre a rocha? Que vem os vendavais, vem os temporais, vem tudo e a casa permanece inabalável. Lembra disso? Quem lembra? Quem já ouviu isso? Jesus disse: pode soprar os ventos, pode vir qualquer coisa contra aquela casa que está firmada, edificada sobre a rocha. Nada abala ela. Quando você começa a orar em outras línguas, Deus está fazendo exatamente isso com você. E nada nessa vida vai paralisar você. Nada nessa vida vai derrubar você. Nada nessa vida, nada, eu disse nada. Nenhum crente precisa ser fraco. Nenhum crente precisa ser levado por qualquer vento. Nenhum. Quando nós usarmos o que foi nos dado, isso vai causar um grande impacto. Um grande impacto. Paulo, aquele que era Saulo, 3 dias depois da conversão dele, olha, num dia ele estava arrastando, amarrando as cordas. Pensa nisso, gente. Aqui tem uma família. A mãe e os filhos. Paulo pega aquela mulher pelo cabelo, começa a arrastar ela, amarra ela numa corda e as crianças gritando:
Não, mamãe não leva minha mamãe, não leva. E Paulo pega ela, por quê? Porque ela era crente. Aí amarra ela e começa a arrastar ela até a morte. Daqui a pouco ele está no caminho. E ele tem um encontro com quem? Jesus. E aí Jesus fala com ele, ele recebe Jesus no coração dele. 3 dias depois, este homem chamado Paulo recebe o Espírito Santo. Por quê? Pensa sobre isso um pouquinho. 3 dias depois ele passa a falar em outras línguas. Por quê? Porque Deus queria edificar esse homem na rocha. Porque Deus tinha uma missão para ele. Agora, ouça. Você acha que Paulo era mais especial do que você? Nananina, não. Não era mais especial. Amém? O canto dos santos, bondade